Bom dia a todos, meu nome é Fábio, sou terapeuta especialista em dependência química, terapeuta familiar. E hoje vamos dar continuidade às aulas que nós viemos tendo, né? Vamos falar um pouco de relacionamento, que tipos de relacionamento nós vivenciamos no decorrer de nossa vida, qual que é a dinâmica, qual que é as geralmente. É isso mesmo, quais que são as dinâmicas e como que eles afetam a gente, nós, no decorrer da trajetória da vida. Como somos influenciados através dele. Né? Então, é assim, existe o nosso relacionamento intrapessoal, que isso daí é inerente, ele sempre vai existir, ele é único, passivo e ímpar. Né? E existe o relacionamento familiar, que é o segundo relacionamento que eu começo na minha vida, desde quando, a partir do terceiro mês de gestação, eu já começo a captar já com os meus sentidos o que está acontecendo do lado de fora da barriga de mamãe e já começo a perceber aí ter uma interação com ela, né? Através de chutes, através de movimentos, enfim. Já começo a perceber aí o que está acontecendo ao meu redor. Existe o relacionamento social, relacionamento cultural, o relacionamento pedagógico, que é os estudos, relacionamento econômico, relacionamento político e relacionamento religioso. Né? Então são vários tipos de relacionamento que nós vamos interagindo no decorrer de nossa vida sem perceber. Né? Porque como que a nossa vida ela é bem dinâmica, bem corrida, a gente vai para cá, nós vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, nós nem percebemos e paramos para analisar ou para refletir, né? Como que está sendo, como que está se dando esse tipo de relacionamento, né? Como que está sendo isso no meu interior, né? Como que eu venho sentindo e que tipo de sentimento está me trazendo, qual é a emoção que me traz, né? Como que eu estou me portando, porque eu percebo que muitas vezes nós entramos assim, meio agitado, meio ansioso em determinados locais e acabamos de entrar, a gente já fala, opa, aqui eu não posso, acho que eu estou muito eufórico, a gente se indaga, né? Porque nós vemos de um relacionamento aí, de, por exemplo, você está todo tranquilão, todo zen com seus amigos aí, dando risada pra caramba, aí você sai daquele ambiente, daquele núcleo e vai direto para dentro de uma empresa onde você vai ter uma reunião de trabalho, você estava antes lá com seus amigos para relaxar, e entra naquela euforia onde muita gente vai te olhar de lado para lá e que esse cara. Né? Então nós temos que estar de posse das nossas emoções e bem preparado emocionalmente para começarmos a perceber como se portar em cada local. E isso não é vestir máscara, viu, gente? Não é representar personagem. Isso é apenas o modo de se colocar em diferentes situações, em diferentes relacionamentos que exigem uma coisa que se chama postura. Postura é essencial para nós. Né? Dentro de um relacionamento social, um relacionamento mais aberto, relacionamento de amigos, eu posso ser uma pessoa muito mais franca, né? Porque, aliás, com os meus amigos, ele seria mais ou menos a segunda família, né? Amigos eu posso chorar, dar risada, contar das minhas frustrações, né? Contar dos meus ganhos, me aconselhar. Então tem muito, aliás, tem muitos amigos que são mais família do que a própria família, são mais íntimos de nós do que a nossa própria família, porque tem algumas coisas que nós guardamos e que não contamos para a esposa, para pai, para mãe, para filho, né? Mas para amigos nós contamos. E partindo disso, quando a gente começa a perceber
esse tipo de padrão de relacionamento e amizade é confortante. É confortante, porque a gente sabe que ali aconteça o que acontecer, né? Eu vou ter aí no momento de crise da minha vida uma pessoa a qual vai estar do meu lado, me aconselhando, me direcionando, ou apenas me escutando. E precisamos disso. Nós necessitamos desse tipo de relacionamento, né? Relacionamento familiar. Relacionamento familiar. Né? Hoje em dia nós percebemos que o tipo da família mudou-se. Hoje não é mais aquela família doriana a qual existia muito tempo atrás, que era todo mundo feliz, sentava na mesa todo mundo junto para almoçar e para jantar e discutia ali as suas dificuldades, suas felicidades, né? Embora esse é um dos valores perdidos, né? Que precisa ser, eu, no meu modo de ver, necessita ser resgatado, sim, porque é muito sadio nós sentarmos com a nossa família e almoçarmos todo mundo junto, né? É uma união, né? Isto não vem acontecendo pelo tipo de família que está sendo hoje em dia considerado como família também. Então, existe família uniparental, né, de uma só pessoa. A mãe faz o papel de pai e mãe, né? Ou o pai, que é um pouco mais raro, mas existe, faz o papel de pai e mãe, né? Sem discriminação, existe a classe, né, sexual aí dos casais homossexuais, que ambos são pai e mãe, tanto homem quanto mulher, só que a criança cresce olhando a quem que é um, quem que é outro, né? Não vem falar para mim que o nosso cérebro está acostumado para ver uma coisa dessa desde criança, porque não nascemos para isso e eu não estou sendo preconceituoso agora, viu, gente? É uma questão mais de referências. Aonde que eu vou buscar as referências, né? Aonde que eu vou buscar aí certos tipos de valores? Com quem que eu vou conversar algumas coisas que está acontecendo comigo? Por exemplo, uma garotinha de 10, 12 anos de idade que deixou a sua primeira menstruação, né? E são dois homens dentro de casa que cuidam dela. Quem que vai conseguir me aconselhar melhor no que está acontecendo? Qual que é qual que é a dinâmica disso tudo? O que está acontecendo no meu corpo? O que esses hormônios fazem com a minha mente? O que acontece com o meu humor? Sendo que nenhum dos dois vivenciou isso, né? E ao contrário também é verdade. Como que uma família de duas mulheres vai chegar para um adolescente, homem, e vai conseguir falar com ele questões sexuais, as quais sabemos que para o homem é muito difícil falar isso com uma pessoa investida de autoridade sendo família, pai e mãe, né? Agora imagina duas mulheres na frente dele para ele falar, né? Então, ficam algumas coisas que, assim, eu percebo que estamos passando por um momento de transição na história humana, justamente por essas pequenas questões que vêm se acontecendo, que vêm se afrouxando, né? E que ficou normal aos nossos olhos, né? Relação cultural. A relação cultural hoje ela está muito fácil. Primeiro, já começa a questão do celular, né? Hoje uma criança de 5 anos de idade tem mais informação do que o rei de Roma naquela época, né? Por conta da pandemia que está na mão dela. Então algumas discussões, mesmo familiar e até cultural, começam muito mais cedo do que antes. A curiosidade é nata no ser humano, né? E a criança é uma pessoa curiosa.
né? Agora, falando de cultural, né, o Brasil, do tamanho que ele é, nas regiões que ele tem, né, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, né, cada, cada estado tem a sua cultura diferente, né? E hoje nós vemos nas grandes capitais ou até em grandes metrópoles, né, uma miscigenação de culturas, não é? Então nós estamos hoje convivendo aí com um misto de culturas e isso é uma coisa positiva, porque nós estamos aprendendo muita coisa do que acontece no nosso país e a gente não sabia, de muita coisa a qual vem montando o ser humano culturalmente e nós não sabíamos, né? E isso é muito importante, que logo após vem a parte pedagógica, que é a parte dos estudos, as quais, quando você começa ali numa aula de história ou numa aula de português, perceber o porquê é desse jeito, você começa a lembrar, a puxar na sua memória, a puxar no seu inconsciente, que ele começa a fazer link com o consciente, e ele começa a te mandar essas informações que estão registradas, né? E você vai lembrar, poxa, é mesmo, eu tinha um amiguinho que era assim, 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 fazia assim, assim. Não é que faz sentido, está fazendo sentido. Então, até na questão da aprendizagem ficou um pouco mais fácil, né? Mas não digo que ficou totalmente mais fácil. Assim, se nós não tivermos o feeling, né? O feeling, a delicadeza de perceber essas diferenças e o quanto que elas são importantes para nós vamos nos tornar pessoas rígidas, pessoas que não valorizam o próximo, pessoas sem empatia emocional. A grande questão do relacionamento hoje em dia está na empatia emocional, no diálogo, né? Então nós temos que prestar muita atenção, né, nessas coisas. O mindfulness é uma das técnicas que eu gosto bastante, que ali existe uma parte que fala de atenção plena. O que é atenção plena? Eu estou prestando atenção dentro de mim tudo aquilo que ao meu redor está causando na minha pessoa, né? Então eu estou sentindo as minhas emoções, sentindo os meus pensamentos, percebendo os meus sentimentos, de acordo com as situações que eu vou vivenciando no dia a dia. Aí é a questão do autoconhecimento. Se eu estou voltado para qualquer tipo de tarefa de relacionamento que eu tenho na minha vida, mas voltado para mim, para que eu possa ter um relacionamento sadio, eu estou em autoconhecimento. O autoconhecimento ele é essencial, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas ele é essencial hoje em 90% das atividades que fazemos. A não ser as atividades robóticas, né? Aquelas que você fica pondo pecinha na esteira, tirando pecinha da esteira, pondo pecinha na esteira, tirando pecinha da esteira. Então, temos que prestar atenção. As relações políticas, como que elas se dão as relações políticas? Quais que são os meus interesses políticos? Eu estou sendo induzido ou realmente eu estou pensando, analisando e percebendo que tipo, né, de linhagem, de esfera política eu quero pertencer, né? Quais que são os meus ideais que eu quero defender, que o deputado, o vereador, ou o prefeito, seja lá quem for, vai poder chegar mais perto daquilo que eu desejo, daquilo que eu acho correto, daquilo que eu acho digno e íntegro para a sociedade, né?
Essa palavra eu acho, eu falei agora, eu acho, por quê? Porque você ainda está em momentos de construção, você ainda não, vou falar, você ainda não é da direita, esquerda, assim por diante, você está percebendo, está se montando, né, nesses relacionamentos humanos. Eu estou falando isso para o terapeuta, para que ele entenda que uma pessoa pode chegar no seu consultório com 20 anos e já ter essa parte resolvida, como ela pode chegar com 30, 40 anos e estar totalmente alienado disso tudo. E você vai necessitar que seja feito um trabalho com ela para ela tomar posse de si mesmo, né? Eu costumo perguntar assim, qual que é o seu nome completo? Fábio Eduardo Caldas de Arruda Leite. Então toma posse da sua identidade, né? Seja o Fábio Eduardo Caldas de Arruda Leite. Não deixa o outro tomar posse de sua identidade, dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer e assim por diante, né? Porque senão ele vai tirar de você a capacidade que você tem aí de pensar e de fazer escolhas, que é a capacidade que o ser humano tem de fazer escolhas. É uma capacidade inata do ser humano e uma das grandes capacidades que temos, a capacidade de escolher o que é melhor para mim. E sem culpa, sem gerar culpa dentro de mim, né? Eu tenho que estar assim, de uma maneira bem, bem centrado em mim mesmo, bem certo daquilo que eu quero, bem tranquilo com o que eu estou fazendo e desejando, e as decisões que eu tomo, elas, primeiro, elas não podem afetar ninguém, porque aí já não seria ético, né? A partir de uma decisão que eu tomo, eu passar o outro para trás, e isso não é uma questão eticamente correta. Mas as decisões que eu tomo não podem me trazer como complexos ou sentimentos como de culpa, de vergonha, de raiva, né? Porque o outro não aceitou, porque o outro se afastou, porque gerou discussões em casa, gerou discussões com família, no trabalho, etc. e tal. Eu tenho que estar bem seguro das minhas decisões e perceber que o outro é o outro. Infelizmente. Ou eu tomo conta de mim, ou então eu vou ser domado. Né? E para ser domado, acho que até cavalo ultimamente está difícil para domar. Então eu percebo que nessas questões, por que eu falei de tanta ênfase em política? Porque após a política vem a questão religiosa, aonde há um grande conflito. Né? Hoje em dia, assim, poucas famílias eu percebo na capital, né, porque eu morei muito tempo na capital, mas no interior essa cultura ainda predomina muito mais. E já vem do berço familiar, né, a religião. Ah, minha família me levou na igreja católica a vida inteira, eu sou católico. Eu nasci num berço evangélico, né? Eu nasci num terreiro de Umbanda, né? E nem cogita a possibilidade de estar mudando ou conhecendo outras religiões, né? Isso, assim, eu não vou discutir essa questão, porque ela é muito pessoal, mas o que eu estou discutindo aqui no momento é a capacidade de escolhas, né? Você deu abertura para conhecer pelo menos as outras, para falar qual que você decidiu? Ou você está vindo induzido de geração após geração naquilo que elas acham que é a melhor? Então vamos aí tomar posse da nossa identidade, porque nós somos um mundo. Se nós mudarmos
aonde nós estamos, uma diferença nós fazemos. Então, eu costumo dizer que um, um paciente nosso satisfeito, um paciente nosso que começa a entrar numa linhagem a qual ele queria de autodesenvolvimento, autoconhecimento, autoaprimoramento e assim por diante, ele vai começar a pensar muito antes de receber esses lixos emocionais que está sendo hoje em dia jogado diretamente para ele e ele está aceitando. Por que que ele aceita? Porque ele ainda não percebeu que a escolha está nele, não está no outro. Eu aceito ser magoado ou eu aceito ser defamado se o meu ego permitir. Porque se o meu ego não permitir, eu não aceito, eu não sou. Se me chamarem de gordinho, eu vou dar risada, beleza, eu tô gordo mesmo. Qual a dificuldade de aceitar? Né? Se falar, nossa, você fala muito grosso, você fala meio preso, eu vou aceitar também. Essa é uma característica pessoal minha. Agora, se eu não me aceito, eu vou pegar como insulto. E quem está pegando como insulto? Sou eu ou o meu ego? Vocês têm que estar bem prestar bastante atenção sobre isso, né? Porque quem se machuca não é a gente, é o nosso ego. É o nosso ego que se sente magoadinho, se sente nervosinho, porque ele gostaria de ser outra coisa e por aí vai, né? E saindo, né, acabando assim, essa parte de tipos de relacionamento, existe algumas características rígidas, né, em todos os comportamentos que são os dois pilares, né, que são os pilares da confiança e do compromisso. Sem esses dois pilares, um relacionamento não vai mais para frente, né? Os conflitos que vão aparecendo durante os nossos relacionamentos, se somos pessoas que estamos abertos. Para vocês, terapeutas, vamos perceber que, primeiro, eu sou terapeuta comigo mesmo, não sou terapeuta com outro. Né? Para que eu possa aplicar os métodos a quais eu aprendi e quero passar para o outro, a melhor maneira de eu estar passando é eu estar empregando primeiro ele em mim, primeiro ele no meu cotidiano, para eu começar a perceber a veracidade do tipo de tratamento que vai ser feito, ou que eu vou implantar, né, ou que eu vou idealizar, ou formatar, sei lá, para o seu paciente, e através disso você perceber e ter condições para o seu paciente. Por isso que é muito importante nós aprendermos a primeira pessoa a qual nós aplicamos seja conosco mesmo. Né? Porque nós também trazemos várias questões dentro de nós. Né? Acabando aqui essa aula, eu desligando o vídeo aqui, eu vou me tornar o Fábio. Não vou me tornar o professor Fábio, terapeuta em família. Eu vou me tornar o Fábio, a qual vai aparecer dificuldades, vai aparecer conflitos, e que, se eu não estiver inteirado, engajado e acreditar no que eu estou falando com vocês aqui agora, não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em nada. Eu vou entrar em discussões inúteis, eu vou entrar em conflitos inúteis, eu vou entrar em situações que não vão me agregar nada. Né? Eu costumo dizer que conflitos são desgastantes. São desgastantes. Mas podemos conduzi-los de uma maneira sadia para que eles se tornem
de crescimento, né? Existe um ditado chinês que fala que nós só crescemos na dor, não no amor. Porque é através da dor que nós nos mexemos. Né? É mais ou menos a questão do conflito. Nós crescemos em cima das dificuldades. Porque se apresentou uma dificuldade para mim, eu vou apresentar uma solução para essa dificuldade. Então eu vou estar em crescimento. Agora, se está tudo bom, está tudo bom, não tem o que eu fazer. Não estou falando que a vida tem que ser um eterno conflito, gente. Presta atenção. Né? Expectativas irrealistas. Isso é desde conosco mesmo, né? Nós aprendemos desde cedo aí, através dos nossos familiares, que você tem que chegar a tal ponto, você tem que ser o melhor da sala, você tem que ser o melhor da natação. Enfim, eles vão aí colocando, embutindo em nossa mente que o segundo lugar não existe, que é só o primeiro lugar, que o terceiro lugar também não existe, que os 10 primeiros não são importantes, né? E o importante é a nota, não é o saber. Eu vejo um pouco diferente. Independente da nota que eu tira, se eu errei a pergunta, mas se eu sei, já está valendo. Eu sei que eu sei, então por que que eu vou me depreciar? Por que que eu vou colocar expectativas irreais em cima de mim mesmo? Principalmente em cima do outro, a qual eu não tenho a mínima ideia do que se passa na esfera emocional, cognitiva, né, da outra pessoa. Será que eu não estou esperando demais de uma pessoa e acabo me frustrando porque a expectativa nunca é do outro, é minha, né? É sempre minha a expectativa. E colocar expectativa, tem um ditado que fala, a expectativa é a mãe da frustração, né? E, assim, acreditar que a pessoa vai dar certo é uma coisa. Independente do estágio que ela esteja, acreditar, não deu certo agora, mas na próxima vai dar. Bora lá. Bateu de novo, não deu certo agora, mas na próxima vai dar. Bora lá. Acreditar que vai dar certo é uma coisa. Agora, criar expectativa que a pessoa já vai ali, escutar o que você está falando, sair do seu consultório, dando pulos de alegria e conseguir começar a fazer tudo aquilo virar, né, mar de rosas, é impossível. É impossível porque existe uma coisa dentro do nosso cérebro que se chama resistência. Até essa pessoa analisar, elaborar, pensar, digerir e agir, DRE, demora para que o nosso cérebro assimile isso de uma maneira automática. Né? Então, nós temos que perceber que as expectativas irreais elas são totalmente salubres, tanto para nós que colocamos as expectativas, como para quem estamos colocando as expectativas. Porque podemos não falar nada, mas aquele ar de decepção, aquela cara de triste, de desaprovação, vai aparecer. E o seu paciente vai perceber. Porque são pessoas espertas. O corpo, eu falei para vocês já, o corpo fala. Né? Então temos que tomar muito cuidado com essa questão de expectativas. Igual eu falo agora falando na questão familiar, falando de um âmbito aí que é nosso. Né? Estou colocando expectativa em cima da minha esposa, que ela deixe de falar alto, que ela comece a ser mais calma, mais tranquila da noite para o dia. Que ela pare de pensar duas, três coisas de uma vez para que ela foque em uma coisa só.
Será que dá certo uma coisa dessa? Ou será que é uma expectativa irreal, sabendo que o universo da mulher e a maneira da mulher pensar e conduzir as coisas são diferentes? E para vocês, mulheres, é a mesma coisa com os homens. Eu gostaria tanto que ele compreendesse o meu modo de olhar. Eu gostaria tanto que ele compreendesse que o meu sim é não e o meu não é sim. Gente, nós não temos bola de cristal. Nós não temos bola de cristal. Então temos que estar dialogando a todo instante, sim. Temos que estar reafirmando a todo instante, sim. Não é feio, não é difícil. Temos que estar a todo instante cultivando o terreno do nosso inconsciente, cultivando de uma maneira positiva. E a todo momento jogando uma sementinha positiva no nosso inconsciente. E como que eu faço isso? Falando coisas positivas, sendo uma pessoa positiva, pensando expectativas reais e positivas. Fechando, não existe rede de proteção, né? Como eu estou falando para terapeuta, eu vou fechar um pouquinho o cerco. Nós trabalhamos aí com dependentes químicos, as quais nós falamos para eles construírem redes de proteção, né? Mas será que a rede de proteção fica só para dependente químico? Ou não vale para todos os modos de relacionamento que temos na vida? Vamos perceber isso, né? Hoje, quando a gente fala de adicção, está rotulado, né? Infelizmente, se rotulou em cima de uma substância psicoativa, né? Mas se percebermos, rapaziada, a humanidade está doente. A humanidade tendeu para um lado que acabou adoecendo de uma maneira muito séria. Né? Lá no comecinho, na primeira aula, se não me engano, na introdução, nós falamos de resgatar os valores que não existem mais, os valores que foram deixados para trás. Né? Eu lembro que quando eu era criança, se eu mentisse, Nossa Senhora, era um Deus nos acuda. Era sair correndo em cima da árvore. Né? Hoje em dia tem gente que tem família que é criança mesmo e fala, olha que bonitinho, tá sabendo se defender, já tá inventando uma historinha, tá dando um reforço negativo para a criança para que ela continue com esse comportamento destrutivo. E depois ele tem coragem de falar que não, mas quando se fala em relacionamento, não existe uma cartilha que você vai lá ler e aprende a se relacionar. Somos pessoas analfabetas emocionalmente. Emocionalmente, eu estou dizendo. Então, nós não temos a mínima ideia do que uma palavra mal colocada, do que um comportamento inadequado possa fazer no emocional de uma criança. E isso é tema para outra aula, vamos deixar mais para frente. Então Ô, seria. Fábio, Oi. eu precisei dar uma saidinha aqui. Você me chamou? Não, Só nossa, nem percebi que fui você pegar o celular ali. nem percebi que você saiu, cara. Eu entrei numa linha aqui que eu fiquei falando pra caramba. Não, mas isso é bom. Você quer concluir falando sobre como construir um relacionamento saudável com autocuidado e comunicação efetiva e respeito mútuo? Bom, não, bora lá. Eu acho que. Peraí, Caio, deixa eu ver. Aonde você parou? Eu Ó, um não- pouquinho.
Importância do autoconhecimento, você falou, dificuldade nos Falei de relacionamentos. conflitos, falei, não, isso daí já falei, conflitos, expectativas reais, falta de comunicação, falei da importância do diálogo, autoconhecimento, bati muito em cima disso, Desenvolvimento desenvolvimento pessoal, pessoal, inteligência emocional inteligência emocional, acabei de falar que somos pessoas analfabetas emocionalmente, e construindo relacionamentos cuidado, comunicação efetiva, e respeito mútuo. Isso a gente já falou em outra aula, né? já Você falou falamos. bastante sobre essa questão do respeito mútuo, como que respeitar essas diferenças. Inclusive, você falou de religião, né? E toca em questão de crenças, né? Que é tema para uma aula inteira, né? Para uma discussão inteira sobre esse Justamente, assunto, né? eu falei aqui agora sobre os pilares, sobre os relacionamentos, né, que são social, familiar, cultural, pedagógico, econômico, político e religioso, e expliquei o porquê eu deixei o político e o religioso para o final. Né? Então, assim, eu dei uma grande ênfase já entrando na questão de crenças e de seguir paradigmas familiares, né? Que hoje nós temos a capacidade de escolhas e, enfim, temos que, independente que seja a mesma bandeira política que eu vou levantar ou a mesma religião que eu vou seguir, que seja da família, eu deixei bem claro que para que isso aconteça eu preciso me dar muito de conhecer as outras. Ô, Fábio, fazer uma pergunta assim que, tipo, seria acho que a pergunta de muita gente, né? Porque como que a gente, no caso, pode identificar essas questões assim de relacionamentos que, como esses relacionamentos se apresentam pra gente de uma maneira assim, aparentemente no início como uma coisa muito interessante, muito bacana, mas aí ela começa a mudar sua vida de uma tal maneira a ponto que você não consegue sair dessas relações, sabe? Eu falo mais de relações tóxicas mesmo, assim. Qual é a dica pro pessoal que tá vivendo essas relações tóxicas que parecem ser, tipo, insuperáveis? É, respondendo a sua pergunta, eu vou dar uma dica, mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Se não me engano, é a oitava, sétima aula, né? Sinais de relacionamento tóxico. Mas eu costumo dizer assim, Caio, como que eu percebo que eu não estou agindo pelo meu egocentrismo? A partir do momento que as minhas escolhas não são beneficiadas apenas por mim mesmo. O benefício das minhas escolhas, elas são, não é coletâneas, elas são coletivas, certo? Elas não são individuais. Então, eu não estou agindo no egocentrismo. Eu não estou pensando apenas em mim, estou pensando num grupo como um todo. Né? Isso falando da questão da doença da adicção, né? Dando esse link. Mas em relacionamentos tóxicos é muito engraçado e ele é fácil de se identificar. Logo no começo, Caio, você acredita que logo na primeira saída com a pessoa você já identifica se o relacionamento pode ser tóxico ou não? Sim, sim, mas assim, a pessoa que vive um relacionamento tóxico, ela não quer acreditar muitas das vezes que aquela pessoa é tóxica. Porque ó, existe uma espécie de um encantamento. Eu não sei, a gente falou sobre isso lá no começo, sobre essa ressonância que a gente vai reverberando e vai atraindo esse tipo de pessoas. Parece que é um ensinamento mútuo. Aí a hora que ela tá ali, você de fora consegue enxergar. Fala assim, poxa, essa pessoa é tóxica. Mas eu não tenho que aprender algo com ela também? Será que não seria parte disso também uma. Até o momento que não te prejudique a ponto de você não conseguir sair mais ou se prejudicar de fato, ela vai até um Pois certo limite, não vai? Chega assim, ah, não, daqui pra frente vai. não. Pois é, por isso que a questão do autoconhecimento é essencial. Ela não tem assim, o autoconhecimento ele não tem barganha. Ele não dá para ser feito pela metade.
Você tem que prestar atenção em você, no seu autoconhecimento, né, no autoconhecimento e rever as suas metas, rever os seus valores constantemente. Perceber que eu não vou falar de uma maneira agora egoísta, mas a pessoa mais importante é você, né? Porque senão eu vou deixar outra pessoa entrar em esferas da minha vida. E isso que não estou falando que não é para entrar em esferas da vida. Se isso se falando já de casal. Um casal que há uma harmonia, conversa sobre todas as áreas da vida, todas as esferas da vida. Mas um casal que conversa com essa harmonia sobre todas as esferas da vida e contenha inteligência emocional, uma empatia emocional, um diálogo e um respeito ao próximo, às escolhas do próximo, não vai induzi-lo, coagi-lo ou ser rígido para que ele faça determinadas coisas ou para que ele haja de determinadas maneiras. Simplesmente eu vou escutar. Eu acho que você não está indo para o caminho certo, mas se você quer ir por esse caminho, tudo bem. Só não me venha depois reclamar comigo. Você parte de autocuidado também, né, Fábio? Você tem um autocuidado. Não é egoísta, eu entendi. A gente até tem receio de falar sobre isso muitas vezes, porque sou o egoísmo, sabe? Tem um complexo do Salvador. Muitas das vezes a gente percebe que muitas mulheres e homens e pessoas que criam um complexo de Salvador tem que salvar aquela pessoa, tem que salvar tal coisa. Tipo, parte disso também tá refletida na sociedade como essa questão de as pessoas serem descartáveis. Ah, ela não serve para mim, eu não tenho complexo de Salvador. Uma pessoa mais esclarecida, ela vai ela vai, tipo, como se fosse mutuamente, assim, transformando as relações em coisas descartáveis, mas não é, de certa Mas não maneira. é. Assim, tem que ver a diferença entre descartável, né? E aquela pessoa que não tem lastro emocional mesmo. Porque hoje uma pessoa diz pra ela, usar essas roupas azuis e bonitas que estão na moda. Você percebeu que a moda é um troço tão estranho que precisa de toda semana ter uma coisa diferente para tem uma calça agora que a mulherada tá usando, aquela calça bag que voltou. Aquilo é ridículo. Muitas mulheres são desvalorizadas por aquela calça. Por exemplo, essa é a opinião minha. Mas aí, como é uma moda, todas as mulheres põem aquilo lá e mesmo ficando feia, elas são hipnotizadas a pôr aquilo. Então, tipo, peraí, não é melhor eu andar num. Porque qual que é. O que influencia uma pessoa a tomar uma atitude de manada, né? Não olhar pra si como singularidade e falar, não, eu fico melhor com uma camisa branca e uma calça jeans, eu fico melhor no básico. Não, eu posso tentar fazer uma coisa diferente, por exemplo, assim. Tem que ter uma percepção muito boa, né, Fábio? Tem que ter um autoconhecimento bem aprimorado e andar em cima de uma risca, né? Numa linha de possibilidades para não passar ridículo, né? Para não passar vergonha, para. Mas é parte Exatamente. do crescimento também, né, Fábio? Não vai mudar muita coisa. Vai É, só fazer a gente uma criança, progredir. sei lá, uma pessoa aí, um adolescente de 17, 16 anos é até meio que compreensível, né? Mas um adulto aí de, vamos pôr aí, de 28 anos para cima, né? Que ainda é levado por padrões de comportamento exteriores que são implantados nele e ele vai comendo esse lixo emocional, aí já é uma questão mais um pouco mais complicada, né? Porque aí a pessoa já está sendo induzido, né, a comprar o que ela não quer. E ainda vem o pior, igual você falou, ainda se acha bonito estar vestindo aquilo que está ficando feio mesmo, né? Muito louco, né? Mas de uma maneira assim, bem tranquila, quando a gente fala do não é egoístico, primeiro, ninguém muda ninguém. Tem um ditado que fala, ah, o amor transforma, por amor eu paro, por amor isso. Por amor, estou matando no nome de Deus, né?
Então, ninguém muda ninguém se a pessoa não quiser. Começa daí, né? Outra coisa, se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir transmitir uma segurança e uma sensação de bem-estar para o outro, né? Então, quando a gente fala primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, tem que me cuidar, tem que me valorizar, tudo isso, não é ser egoísta no relacionamento. Quando nós conversamos lá no comecinho, acho que foi na introdução, falando da questão intrapessoal, que o maior diálogo que a gente tem durante o dia é conosco mesmo, né? A gente fica se indagando e alguns, né? Se indagando, se criticando, se autocondenando o dia inteiro, né? Quando o diálogo é negativo, ou quando ele é positivo, ele fica se elogiando, bom, enfim. Né? Partindo desse pressuposto, o Caio, se eu não estiver bem comigo mesmo, será que eu vou conseguir ter um diálogo sadio e de crescimento com você? De jeito nenhum. Compreendeu? Se eu não estiver bem comigo mesmo, será que eu vou ter uma relação com a minha esposa de uma maneira sadia, amorosa e respeitosa? De jeito nenhum. Se eu não estiver bem comigo mesmo, como será que eu vou tratar meus filhos? Né? Se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu vou ver os meus amigos? Se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu vou ser dentro da minha firma? Que tipo de empregado eu vou ser? Ou pior, que tipo de patrão que eu vou ser? Hum? Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu vou pegar a Bíblia e usar como escudo e não como libertação. Né? Tu entendeu essa parte do escudo? Eu vou usar para atacar, não para me defender. Né? Justificar, né? Para se justificar muitas vezes. Exatamente. Então, a questão do autoconhecimento, do autocuidado, do autocontrole, né? O discernimento, né? São questões assim interiores que são valores que nós temos que todo dia estarmos regando, todo dia entrar em contato, nem que se for 20 minutos por dia, sentar sozinho num canto, dentro do teu quarto, ou num lugar que você goste aí na tua cidade, numa praça, nem que se for para ficar olhando para a copa da árvore, olhando para o nada, mas fazendo ali uma varredura emocional no teu cérebro para que você consiga tirar os lixos emocionais que você vai viver no dia. Porque querendo ou não querendo, o nosso cérebro é uma esponja, né? Ele vai absorvendo. Ele vai absorvendo. Por mais que eu possa falar, eu não sou do tipo da pessoa que escuto e não levo para casa. Escuta, eu deixo lá, eu viro as costas, tá tudo bem. Até tá tudo bem, eu até acredito nisso. Mas o seu subconsciente sabe disso? Aí que tá a questão. Então, é necessário que haja um momento no dia a qual você consiga esvaziar emocionalmente seus lixos emocionais. Seja falando, seja fazendo, praticando esporte, seja sentando, lendo um livro, de alguma maneira você tem que, cada um aí é o gerente de si mesmo, sabe qual que é a ferramenta que mais lhe agrada nesse quesito de esvaziar os lixos emocionais, né? Sabendo que a partilha é a mais eficaz de todas, e ir para cima. Senão também vai adoecer de novo. A tendência é essa, assim. O ser humano, ele faz um jogo emocional tão sórdido, mas tão sórdido, cara, que se eu não estou bem,
Eu não quero que o outro esteja bem. Eu vou fazer o outro ficar mal. Mesmo que isso seja inconsciente. Aí é a hora que eu me transformo naquela pessoa mesquinha, é a hora que eu me transformo naquela pessoa grossa, é a hora que eu me transformo naquela pessoa que aí já vai entrar nos sinais do relacionamento tóxico, a quais eu vou dando sinais. Eu sou uma pessoa que não é para estar do meu lado, entendeu? Eu não preciso estar do lado desse tipo de pessoa. Eu preciso estar do lado, eu necessito estar do lado. Uma vez eu estava conversando com o Marcos. Eu falei bem assim para ele, Marcos, faz um tempo já. Porque trabalhar dentro de clínica é complicado, né? Eu falei assim, Marcos, eu preciso só do gente que pelo menos saiba tanto ou mais que eu. Porque eu estou me sentindo limitado. Eu não estou me sentindo, por mais que eu estude, por mais com quem conversar, com quem ter uma conversa, né, agradável, de crescimento, né? E eu tomei essa decisão. Tomei essa decisão, cara. Eu fui procurar as pessoas que me fazem bem. Exatamente. A gente tem que procurar essa turma, né? Tem que procurar. Eu acho que essa questão é bem pessoal. Então, mas assim, muita gente se sente bem ali na onde ela se sente útil também, né, o Fábio? Às vezes a Isso pessoa também. ali no, na rodinha dela ali, de conversa fiada, às vezes ali naquela partilha mais contraída, não quer nada com nada, ela se sente bem, né? As consequências disso tudo É é que, de acordo olha, com o aprendizado de cada um, né, Fábio? Eu acho que para encerrar justo, hoje é uma aula mais um pouquinho mais curta, né? Já que hoje é. vai fazer 40 minutos. Você quer dar uma consideração final aí para a próxima aula? Ou tá tudo bem? Não, tá tudo bem. A próxima aula Quer falar sobre. é, nós vamos falar sobre crenças, né? Como que elas são implantadas dentro de nós, como elas são corrosivas, né? Tem um E mecanismo, né, para ser implantado. um Interessante. mecanismo interessantíssimo. Muito legal. E não existe idade, tá, gente? Para que uma crença seja implantada dentro de você. Então você presta atenção para quem é que você está dando ouvido e no que você está dando a prioridade. Isso aí. Tá Bacana. ok? Show de bolas. Obrigado, Fábio. Obrigado, Até a Caio. próxima, pessoal. Valeu. Valeu.